A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Deus chama todos ao arrependimento e à salvação. O tempo de voltar é agora. Nós temos que entender que cada dia nós temos que estar na presença do Senhor. O texto que nós vamos tomar por base é Atos 17, 30 e 31, que diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza de tudo, ressuscitando dos mortos. Então entenda que Deus, ele ama a cada um e quer que todos tenham salvação. E este mundo ele vai ser julgado pelo mesmo varão que morreu por nós naquela cruz. Temos que entender isso. Então Paulo estava falando em Atenas e pregando para filósofos. Ele termina com um ultimato de Deus: arrependam-se. O dia do juízo está chegando. Então você vê que todos os profetas, eles falavam sobre esse dia do juízo, esse dia do Senhor, que um dia vai chegar. E nós temos que entendermos que temos que viver uma vida na presença do Senhor, se arrependendo cada dia dos nossos pecados, porque nós somos falhos e cometemos pecado, mas confessamos ele a Cristo, e Cristo, Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Então Deus ele é paciente, mas ele não é conivente. Deus ele espera, ele quer que você se arrependa, mas ele não é conivente. Ele não vai salvar aquele que não o quis, que fez sempre as coisas que desagradam a Deus e ele depois vai querer a salvação. Não, porque Deus ele não é conivente. Ele não vai passar a mão e dizer assim: não, meu filho, deixa para lá. Não. Quem se arrepende, sim. Diz que ele pega e a vida de ignorância que você tinha, ela foi lançada no mar do esquecimento e ele não lembra de mais nada. Então aquilo tudo foi apagado. É a mesma coisa de uma pessoa, um criminoso, que é condenado com a ficha criminal extensa. Assim éramos nós. Tínhamos uma ficha criminal. Mas a partir do momento que você confessa ao Senhor e deixa, e é alcançado por essa graça, recebeu esse presente da salvação, aquela ficha é apagada e você não tem mais nenhuma culpa. Então é algo que a gente não podemos explicar, mas ela teve um preço. E o preço foi a morte de Cristo na cruz. É por isso que todas as nossas culpas, todos os nossos pecados são apagados em Cristo Jesus, através do seu sangue. Então a graça de Deus, ela chama. A justiça de Deus, ela faz o quê? Ela cobrará. Então vai chegar um dia que tudo vai ser cobrado. Hoje, vamos ver duas verdades. Deus chama a todos, mas o segundo nós entendemos que Deus deu um prazo, tem um tempo. E o prazo é o quê? É agora. É o agora, é o presente que nós estamos vivendo. Nós estarmos no Senhor. Então, o primeiro diz: o chamado de Deus é para todos e sem distinção. Não tem ninguém melhor do que outro. O chamado de Deus é para todos. Romanos 10, 12 e 13 diz: porque não há diferença entre judeus e gregos, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que adora o nome do Senhor, crê nele e obedece, será salvo. Porque o crer, ele gera muitas coisas. Quando Deus ele está no centro da sua vida, ele é o primeiro em sua vida, todas as outras coisas vai se encaixar. Porque quem coloca Deus no centro vai fazer a vontade dele. Então Paulo lembra que Deus, antes, ele tolerou, deixou viver, tolerando os tempos da ignorância, dando uma oportunidade para que se arrependesse. Mas nós temos que entender que esse tempo um dia vai ter fim. Então ele tolerou a vida dos gentios, mas ele disse: olhe, se arrependa, porque o momento é agora. Vai chegar o dia
de julgamento. E nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Então, por isso, nós temos que estar preparados. O momento é o agora, é o presente. Então, o versículo 30 diz: Deus tolerou a ignorância passada do homem, do momento que ele passou antes de aceitar, a respeito dessas coisas. Mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa e jogue fora os ídolos e adore somente a Deus. Paulo disse: olha, ele tolerou até agora, mas agora abandone todos os ídolos de vocês e agora se volte para adorar somente a Deus. E esse anúncio que ele fez é para o presente, não é para você deixar para depois, não. É para o presente. Então vamos ver 3 verdades sobre esse chamado. Primeiro aqui é que ela é universal. Esse chamado é universal. É para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Não importa a raça, não importa o passado, não importa o pecado, pois ele nos trouxe a vida. Então, muitas vezes pode alguém chegar para você, ou até o seu pensamento mesmo, que o diabo usa e ele diz: olhe, não tem mais jeito para você. Não vá mais não, não tem mais jeito, você já está condenado. Não. Você, enquanto há vida, há esperança. Se você entregar a sua vida a Cristo, ele faz um milagre na sua vida. Então há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Mas decida-se agora. Não deixe para depois. É pela fé. É a segunda coisa aqui, que é pela fé. Não é por mérito nosso, não. É pela fé. Quem dá essa fé é Cristo. Então, Deus ele incluiu em seus planos um povo que antes não era o povo seu. Então, Deus ele incluiu em seus planos, como a gente vê no finalzinho do versículo 23 de Oséias, que diz: E direi, aqueles que hoje não são meu povo, agora vocês são meu povo. E eles responderão: o Senhor é nosso Deus. Então, Deus, ele é Deus dos judeus e Deus dos gentios. Nós temos que entender, já era uma promessa há muitos anos antes, o profeta Oséias, profetizando: olha, eu um dia vou ter as nações e elas vão me chamar o meu Deus, que eu sou o Deus delas, e elas vão ser o meu povo. Então, em Cristo Jesus, nós alcançamos essa dádiva, essa bênção, essa maravilha, algo que não se encontra por dinheiro ou por fama, é por mérito de Deus, de Cristo Jesus, é pela sua graça, que é o terceiro ponto. É a graça de Cristo. A fé, ela é a mão que recebe o presente, que é a graça, que é a salvação. João 1,12 diz: Mas a todos os que o receberam, ele o deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Imagine que privilégio para nós sermos filhos de Deus. Então, tudo o que eles precisavam era fazer o quê? O que era confiar nele como Salvador. É você crer e confiar que ele é o Salvador de nossas vidas. Isaías 65:1 diz: O Senhor diz: povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Nações que nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. Eu mesmo me apresentei a quem não me conhecia como Deus e disse: venham, eu estou aqui. Então Deus mesmo chamou a cada um de nós, chamou a mim e a você, para nós estarmos na sua presença, para ele ser o centro de nossas vidas. Então Deus, ele vai atrás de cada um. Deus chama, Deus salva. Ele não existe alguém longe demais. Não existe. Não existe o último para Deus. Todos ele alcança. Como ele alcançou Moisés, alcançou Davi e alcançou a Paulo. E todos foram alcançados nele. Nós fomos alcançados nele. Então é o Senhor que é dono de todas as coisas. E ele é o centro de tudo. O segundo ponto que nós vamos falar é o chamado de Deus. Ele tem
prazo, ele tem um tempo. Arrependa-se hoje, confie no Senhor, entregue todas as coisas nas suas mãos e Ele vai fazer o extraordinário na sua vida e faz sempre na vida de cada um de nós. Né? Então, segundo aos Coríntios 6:2 diz: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação, porque se arrepender é agora. Paulo, ele dá dois motivos para nós entendermos isso. Primeiro, porque há um dia marcado. Nós sabemos que tem um dia, tem um propósito nós servirmos a Deus. Então, tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, como a gente vê no versículo 31 de Atos 17. Porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou. E já mostrou que é ao ressuscitar Jesus. Então, esse homem é Cristo Jesus, que ressuscitou. Ele vai julgar toda a humanidade. Deus é justo e vai julgar. Então, um Deus que é justo, ele julga de acordo com a sua justiça. Então, vamos receber de acordo com o que nós fizermos. Mas nós temos que entender que o mérito não é nosso. Tudo de bom que nós fazemos não vem de nós mesmos, é o Espírito de Deus que nos dá, através da sua graça e da sua misericórdia. Porque Ele, sendo o centro de nossas vidas, nós fazemos o que é bom, fazemos o que é amável, o que é santo, o que é puro. E nós aqui vamos ver o segundo ponto que diz, porque há uma prova, há algo determinado, há algo para nós entendermos. Deus, ele deu a certeza a todos de nós ressuscitarmos dos mortos. Então a prova é que um dia nós vamos voltar a uma vida tão santa, tão perfeita, que nós vamos receber um corpo glorioso para estarmos na presença do Senhor. Então, João 20 e o verso 1 diz, o versículo 1 diz: No domingo de manhã, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou a pedra rolada para o lado da entrada. Então, Maria, logo de manhã, ela foi ao túmulo, Maria Madalena. E ali o túmulo estava aberto, Cristo tinha ressuscitado. A gente vê aqui também que o primeiro ali a ver Cristo ressuscitado foi uma mulher, foi Maria Madalena. Foi quem viu primeiro ali aquele túmulo aberto e Cristo não estava mais lá. E ela começou a dizer para os outros, mas eles não acreditaram. Então, Cristo depois teve que aparecer a cada um, assim como ele apareceu a ela também, para dizer que ele tinha sido ressuscitado. E ali eles vê, ali eles tocar, e ele foi visto também por mais de 500 pessoas, pessoas que viram ele subindo ao céu. Mas ele diz que voltará para buscar a cada um de nós. Então o túmulo, ele estava vazio. Então confirma que Jesus, ele é o juiz. Ele, é, ele dá o arrependimento. Mas nós temos que entender, não é só a tristeza, é mudança de direção. Não é só você dizer assim, eu me emociono e me arrependo. Não. É algo sincero. É uma mudança de coração, é uma mudança de atitude, é uma nova vida, é uma nova forma de viver. É parar de viver para si e voltar para Deus. Deus não quer condenar ninguém. Ele quer salvar. Ele não quer que ninguém seja condenado. Então, por isso, ele chama você agora. A bondade de Deus de levar ao arrependimento é algo extraordinário, como a gente vê em Romanos 2 e 4. Será que não compreende quão paciente ele é? Está sendo com vocês? Tão paciente ele está sendo com vocês? Paulo faz essa pergunta.
e ele faz outra. Ou, então, não se incomodam vocês com isso? Com essa paciência de Deus, e ele está chamando vocês ao arrependimento? Ele diz, mais uma pergunta, não veem que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-los, a fim de dar tempo para que abandone os pecados? Então, o Senhor, ele tem feito tudo isso em nossas vidas. Então, é tempo de nós estarmos na sua presença. Então, a sua bondade tem a fidelidade de levá-las ao arrependimento. Então, o Senhor, através da sua bondade, nos leva ao arrependimento. Só basta nós crermos, só basta nós aceitarmos. Então, se você espera depois, pode ser tarde demais. Quantas coisas já perdemos por deixar para depois? Então, ouça a voz do Espírito Santo. Não resista a ela. Então, quantas vezes nós não temos perdido algo por deixar para depois? Então, ouça o Espírito Santo falar ao seu coração. Para concluirmos, Ezequiel 18 e 23, de vocês imaginam que eu sinto alegria quando um perverso é castigado com a morte? Deus está dizendo, olha, vocês acham que eu sinto alegria quando alguém que é mal morre? Não, não sinto não. A pergunta, o Senhor, Deus, ele diz, muito pelo contrário. A minha vontade é que ele abandone a sua vida de pecado e receba a vida eterna. Então Deus não tem o desejo de condenar ninguém. Deus ele não tem prazer na morte do pecador, não tem desejo na morte daquelas pessoas. Ele chama todos ao arrependimento e à salvação. Se você está longe hoje, é o dia de você voltar para o Senhor. Se você nunca entregou a sua vida, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Não endureça o seu coração. Deus, ele, é, ele mandou um homem, seu filho, que também sendo homem e sendo 100% Deus, para morrer por nós. Mas Deus um dia, ele vai julgar o mundo. E nós temos que entendermos que o momento é agora de nós estarmos na presença do Senhor. É o mesmo que morreu por você na cruz e ressuscitou. É Ele quem vai dar a salvação, é quem deu a salvação, mas é Ele quem vai julgar. É Ele quem vai dar o veredito da justiça, da condenação. Então, se você quer se arrepender hoje, se diga, Senhor Jesus, nosso Deus, eu me arrependo, perdoa-me, eu entrego a minha vida, a minha casa nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida e faz com que cada dia eu esteja na tua presença e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Então entregue sua vida a Cristo, porque Ele tem que ser o centro de nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça e que a sua misericórdia cada dia esteja sobre cada um de nós. E que Deus derrame das suas bênçãos. Amém.